Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. Eu sempre transmito nos meus endereços telemáticos a liturgia de forma antecipada para auxiliar os presidentes de celebrações e os fiéis em geral a respeito da palavra de Deus. Vou passar para vocês hoje a liturgia referente ao dia 22 de fevereiro de 2024. Festa da Cátedra de São Pedro, Apóstolo. A cátedra é o símbolo do papado, da pessoa do Papa e da própria Santa Igreja de Cristo. É a quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024. Dentro da primeira semana da Quaresma. Estamos no ano B, a cor é branca, apesar de que eu estou com roxo aqui por causa da semana da Quaresma, mas a cor neste dia é branca, por causa da Cátedra de Pedro. Eu vou até fazer aqui a substituição ao vivo, porque eu pensei que a gente poderia usar o roxo, mas na verdade é um dia de missa obrigatória pela Cátedra de Pedro. Então a cor é branca, ok? E não roxa, que é a cor da Quaresma. Na missa temos Glória ao ofício da festa, prefácio dos apóstolos, ok? Então a missa é obrigatória em homenagem à Cátedra de Pedro. Antífona da entrada. O Senhor disse a Simão Pedro: eu rezei por ti, para que a tua fé não se apague. E tu, por uma vez convertido, fortalece teus irmãos. Lucas 22, versículo 32. É esta a mensagem da antífona. Coleta, rezemos. Coloque sua intenção. Reze, inclusive, pelas almas no purgatório. Porque quando a pessoa morre, você não sabe se ela foi para o céu, se ela foi para o purgatório, se ela foi para o inferno. Na dúvida, reze como se ela estivesse no purgatório, para que saia o mais rápido possível e vá viver em comunhão com Deus. Quem está no purgatório já tem garantido o céu. Agora, quem foi para o inferno, na sua morte, não terá mais o céu, infelizmente. O arrependimento é aqui na terra. Então vamos rezar? Rezemos. Concedei, ó Deus onipotente, que não sejam abalados por nenhuma perturbação aqueles que edificastes sobre pedra apostólica e confissão de fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Primeira leitura, leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos do 1º ao 4. Caríssimos, exorto aos presbíteros que estão entre vós, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós, cuidai dele, não por coação, mas por coração generoso. Não por torpe ganância, mas livremente, não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes, como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o pastor supremo, recebereis a coroa permanente da glória. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 23, e pode ser também o Salmo 22, aí depende se é da Bíblia hebraica ou da Bíblia que veio da tradição grega. Salmo 22 ou 23, então, versículos do 1º ao 3º A, 3º B ao 4º, 5º, 6º, refrão é o versículo 1º. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Repitamos! O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma.
O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo o bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Repitamos: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho, escrito por São Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 19, depois proclamá-lo. Vamos aclamar primeiro? Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos a algumas reflexões, depois eu vou passar a de Antônio Carlos Santinho. Mas primeiro, vamos a do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. Cátedra é símbolo da autoridade do magistério do bispo, e catedral é a igreja mãe da diocese, sede permanente do pastor. A cátedra de São Pedro é o reconhecimento de sua autoridade sobre a igreja. Você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Essa investidura dada por Jesus foi reforçada depois da ressurreição. Alimente os meus cordeiros, alimente as minhas ovelhas. João 21, versículos 15 e 17. Os evangelhos fazem inúmeras referências a Pedro, mas são escassas as informações sobre seu ministério em Jerusalém, em Antioquia da Síria e em Roma. Entretanto, sua presença e martírio em Roma são comprovados por muitos estudiosos. A autoridade de Pedro e de seus sucessores, os papas, se expressa pelo serviço à semelhança do mestre pastor, que veio para servir e não para ser servido. Vamos agora à Bíblia Sagrada, edição pastoral de 1990. Mateus 16, versículos do 13 seguintes.
Pedro é estabelecido como fundamento da comunidade que Jesus está organizando e que deverá continuar no futuro. Jesus concede a Pedro o exercício da autoridade sobre essa comunidade, a autoridade de ensinar e de excluir ou introduzir os homens nela. Para que Pedro possa exercer tal função, a condição fundamental é ele admitir que Jesus não é Messias triunfalista e nacionalista, mas o Messias que sofrerá e morrerá na mão das autoridades do seu tempo. Caso contrário, ele deixa de ser Pedro para ser Satanás. Pedro será verdadeiro chefe se estiver convicto de que os princípios que regem a comunidade de Jesus são totalmente diferentes daqueles em que se baseiam as autoridades religiosas do seu tempo. Mais uma reflexão pequena do livro Palavra e Vida 2013. Vejamos o que diz aqui a explicação. O Papa é o Bispo de Roma. Além disso, o Papa é o primus inter patres. Primus inter pares. Expressão latina que significa é o primeiro entre os iguais. Vamos repetir a expressão latina? Primus inter pares. Primeiro entre os iguais. Ou seja, é o primeiro entre todos os bispos. Hoje, a igreja celebra a festa daquele que foi o primeiro na história, dos primeiros entre os iguais. A igreja pede pelo Papa para que seja vínculo de unidade entre todos os iguais e para que exerça sua primazia na caridade e no serviço. E pede por todos os iguais para que se sintam corresponsáveis pela igreja juntamente com o primeiro. É que a igreja é uma comunidade, não uma organização. Agora vamos à reflexão, à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Sobre esta pedra, é o título baseado em Mateus 16, versículos do 13 ao 19. Vejamos o que diz Santini. Em sua homilia de 22 de fevereiro de 1980, o Papa João Paulo II pregava aos seminaristas do Colégio Norte-Americano de Roma. Tu és o Cristo, respondeu Simão Pedro, o Filho de Deus vivo. Mateus 16, versículo 16. Estas palavras de fé pessoal e divina inspiração marcam o princípio da missão de Pedro na história do povo de Deus e marcam também o princípio de nova era na história da salvação. Desde que estas palavras foram pronunciadas em Cesareia de Filipe, a história do povo de Deus ficou unida ao homem que as pronunciou. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tem estas palavras especial significado. Exprimem o mais íntimo da minha missão como sucessor de Pedro em fins do século XX, disse João Paulo II. Jesus Cristo é o centro do universo e da história. Só Ele é o redentor de cada ser humano. Na imperscrutável providência de Deus, fui eu, escolhido para continuar a missão de Pedro e repetir com semelhante convicção: Tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus vivo. Nada na minha vida e no meu ministério pode antepor-se a esta missão: proclamar Cristo a todas as nações, falar da sua maravilhosa bondade, mostrar o seu poder salvador e garantir a cada homem e cada mulher que todo que tem fé em Cristo não perecerá, mas terá a vida eterna, conforme João capítulo 3, versículo 16. Meus irmãos e filhos em Cristo, disse João Paulo II, que hoje é nosso santo, as palavras de Pedro em Cesareia de Filipe têm ainda especial significado para vós.
a vossa vida deve estar também enraizada em Cristo e edificada nele, conforme a carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 7. Porque é por causa de Cristo, por conta de Cristo e para Cristo que desejais servir o povo de Deus como sacerdotes. Assim, o vosso conhecimento de Cristo e o vosso amor a Ele deve continuamente crescer e aprofundar-se. Vós tereis de ser homens de fé robusta, que por meio da Eucaristia, da liturgia das horas e da oração pessoal diária, mantenhais intensa amizade com Jesus, que disse aos discípulos: já não vos chamo servos, é irmãos que vos chamo. João 15, versículo 15. E assim, em todos os tempos e lugares, os vossos primeiros pensamentos devem encaminhar-se para Ele que é Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Espero que, reverenciando a palavra de Deus, vós sejais como Maria, cuja resposta à palavra de Deus foi fiat. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1, versículo 38. Como Maria, que acreditou, teriam cumprimento as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Lucas 1, versículo 45. Como Maria, que conservou as coisas que foram ditas do seu filho e as ponderava no coração, conforme Lucas capítulo 2, versículo 19. Conservai sempre a palavra de Deus e ponderai-a cada dia no vosso coração, de maneira que toda a vossa vida se torne proclamação de Cristo, a palavra feita carne, conforme João, capítulo 1, versículo 14. É consolador ouvir as palavras de um Papa que teve a sua vida inteiramente centrada em Jesus Cristo e em sua missão. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Como diz a primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 4. Achegai-vos a Cristo, pedra viva. Vamos agora aos santos do dia e também uma explicação sobre a cátedra. Santo do dia 22 de fevereiro, São Papias, ou Papias, bispo do século II, bispo de Hierápolis, Frígia, atual Turquia. Foi companheiro de São Policarpo, recolheu fatos narrados por testemunhas dos apóstolos e escreveu vários comentários sobre os evangelhos. Santo do dia 22 de fevereiro, São Maximiano de Ravenna, bispo, faleceu em 556. Deu grande desenvolvimento à diocese de Ravenna, na Itália, e defendeu com denodo a unidade da igreja contra os hereges da sua época. Santa do dia 22 de fevereiro, Santa Margarida de Cortona, penitente, faleceu em 1297. 1297. Consternada pela trágica morte do nobre, com o qual mantinha um relacionamento pecaminoso, arrependeu-se da vida que levava e, depois de muitas provas, foi admitida na Ordem Terceira Franciscana, onde dedicou-se à penitência. Olha aí, era uma pecadora, arrependeu-se e virou santa. Santa do dia 22 de fevereiro, Beata Isabel de França, virgem, faleceu em 1270. Irmã do rei São Luís IX da França, renunciou ao casamento e fundou em Paris o mosteiro das Irmãs Menores, onde serviu a Deus na pobreza e na humildade. Santo do dia 22 de fevereiro, Beato Diogo Carvalho, presbítero, mártir, faleceu em 1624. Diogo foi missionário jesuíta português torturado junto com vários fiéis em Sendai, no Japão, na Ásia, continente asiático. Muitos cristãos sofreram também e morreram nesses países asiáticos como Japão, Coreia, China. Santa do dia 22 de fevereiro, Beata Maria de Jesus d'Outremont, viúva, faleceu em 1879. Dama da sociedade belga, foi a Beata Maria de Jesus. Após o falecimento do seu esposo, e sem descuidar da educação dos seus 4 filhos,
fundou em Paris a Congregação das Irmãs de Maria Reparadora. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Cátedra de Pedro, que é a missa que deve ser oficiada no dia 22 de fevereiro. Segundo o site do Vaticano, a festa coloca em evidência a Cátedra de São Pedro, ou seja, a missão peculiar que Jesus confiou a Pedro. Esta festa remonta ao século III e se distingue do martírio de Pedro em 29 de junho. A data nasceu para destacar a cátedra, lugar onde o bispo de Roma reside e governa. A cátedra deixa retificando, a cátedra é a sede fixa do bispo na igreja mãe de uma diocese, daí o nome catedral. É símbolo da sua autoridade e doutrina evangélica, que ele, como sucessor dos apóstolos, é chamado a preservar e transmitir à comunidade cristã. Pode-se dizer que a primeira catedral foi o cenáculo, onde Jesus reuniu seus discípulos na última ceia e onde, junto com a Virgem Maria, eles receberam o dom do Espírito Santo. Com o passar do tempo, Pedro transferiu-se para Antioquia, cidade evangelizada por Barnabé e São Paulo, onde os discípulos de Jesus foram chamados cristãos pela primeira vez, conforme o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 6. Pedro foi o primeiro bispo de Antioquia, por isso a cidade celebrava uma festa própria da Cátedra de Pedro, dia 22 de fevereiro. A seguir, Pedro foi para Roma, onde concluiu a sua vida terrena com o martírio. Por este fim glorioso da sua existência, Roma foi considerada sede da Cátedra de Pedro, celebrada em 18 de janeiro. Em 1960, o Papa João XXIII uniu as duas festas, abolindo a de 18 de janeiro. Logo, esta festa representa a autoridade pastoral e magistral que Cristo conferiu ao apóstolo São Pedro, segundo a passagem evangélica da liturgia de hoje. Os testemunhos de São Jerônimo e Santo Agostinho ajudam-nos a compreender melhor seu significado e valor. São Jerônimo escreveu: decidi consultar a Cátedra de Pedro, onde se encontra aquela fé que a boca de um apóstolo exaltou. Agora venho pedir um alimento para minha alma ali onde outrora recebi a veste de Cristo. Não busco outra primazia a não ser de Cristo. Por isso ponho-me em comunhão com a tua bem-aventurança, ou seja, com a Cátedra de Pedro. Sei que sobre esta pedra está edificada a igreja. Santo Agostinho acrescenta: a instituição da solenidade recebeu o nome de Cátedra dos nossos predecessores, porque se diz que o primeiro apóstolo, Pedro, tomou posse da sua cátedra episcopal. Por este precioso motivo, as igrejas honram a origem da sede que o apóstolo aceitou para o bem das igrejas. Naquele tempo, ao chegar ao território de Cesaré de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. E eu declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16, versículos do 13 ao 19. Jesus interroga os seus discípulos e, depois de lhes perguntar o que o povo pensa dele, encurta a questão dizendo: e vós, quem dizeis que eu sou? Esta questão perpassa os séculos, a fim de confirmar que a fé em Jesus é fé em Deus, no Senhor Jesus Cristo, e se coliga com a função de Pedro e seus sucessores. O barco da igreja e da sua história tem como leme Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não há
tormentas que façam sucumbir este barco. Pedro e seus sucessores escolhidos como sinal e princípio visíveis de unidade são pontos de referência para prosseguirmos no nosso caminho com confiança e segurança. Enfim, celebrar a festa da Cátedra de Pedro significa atribuir-lhe um forte significado espiritual e reconhecê-la como sinal privilegiado do amor de Deus, pastor bom e eterno, que quer reunir toda a sua igreja e guiar essa igreja rumo à salvação. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, também do hebraico, professor e escritor de mais de 100 livros da igreja, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus, quando suplicamos algo, pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará, porque é o nosso divino Pai eterno. E todo pai quer o melhor para o filho. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, não importa. A pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia ele voltará e será o juízo final, a parousia. Aceite Jesus como Deus, Deus que se humilhou por nós na cruz, morrendo, ressuscitando e ascendendo ao céu. E você será salvo. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.